verso 13 e último. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero estar falando a importância de Deus na nossa vida, né? Todos sabem que nós somos fracos, nós somos ser humano, né? A palavra aqui já é bem clara em dizer que vai ter momento que vamos ter muitas das coisas. Vai ter momento que vamos ter força, como está escrito em Eclesiastes 3, que é o tempo para tudo. Então vai ter momento que estamos fortes, mas vai ter momento que estamos fracos, né? E Paulo vai dizer algo interessante lá em Coríntios, se não me falha a memória, que ele diz, né, que no momento que ele está fraco, né, aí sim que ele está forte, aleluias, né? E no momento que ele quis até questionar Deus para que tirasse o espinho da carne dele, ou seja, uma grande dificuldade que ele estava passando, ali Deus disse: a minha graça te basta, aleluias. Mas aqui aonde eu li, Paulo, né, vai estar falando algo interessante. Ele está dizendo que ele consegue lidar a situação da vida dele. Se a gente observar, o ano é 12 meses e dividindo tem cada estação do ano. Vai ter momento que vai estar quente, vai ter momento que vai estar frio, vai ter momento que vai estar seca, vai ter momento que vai ter fruto, vai ter flores e assim por diante. A nossa vida não é diferente. Na nossa vida vai ter vários momentos, mas a diferença é que em todos os momentos vai ter um que vai estar conosco. E Paulo está dizendo que Ele vai nos fortalecer, aleluias. Ele vai nos dar força, Ele vai nos ajudar a passar. É por isso que muitas das vezes nós passamos até pelo deserto, e no deserto conseguimos passar se Deus estiver conosco. Mas se eu e você abandonar Deus, nós vamos estar no deserto. Enquanto nós não aprender, não vamos conseguir. Quem não lembra aqui da passagem lá, se não me falha a memória, Ezequiel 37, quando o Espírito, né, levou ele no vale de ossos seco. Ali ele só saiu dali porque o Espírito Santo estava orientando, ele estava fazendo. Ele andou no meio do vale, ele não ficou parado. Aleluias. E assim somos nós. Mas o que eu quero dizer, o valor que Deus tem na nossa vida. Se você ler lá em Mateus 6, né, aproximadamente do verso 20 para frente, até chegar no 33, que fala assim, no 33 vai dizer o quê? Buscai primeiro o reino do céu, né, e a sua justiça, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Em outras palavras, buscai primeiro Deus, porque as outras coisas Deus vai colocar na tua vida, aleluia, porque Ele que está no controle, Ele tem o poder para todas as coisas. E é isso que Deus colocou no meu coração para dizer para a igreja, que nós possamos saber valorizar Deus em primeiro lugar, porque se não tiver Deus, não tem nada, porque Deus criou tudo, aleluia, foi Deus que fez tudo, e da mesma forma Ele pode dar tudo que nós precisamos, aleluia. Mas muitas das vezes nós deixamos Deus para segundo plano, muitas das vezes nós valorizamos as coisas erradas, muitas das vezes nós não valorizamos o que Jesus veio aqui na terra, enviado por Deus, fazer. E aqui, Paulo vai dizer o quê? Que ele sabe estar abatido, sabe estar a mudança, sabe ter fome, e no final ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Se não for Deus, eu vou ter fome e vou morrer de fome, né? Eu vou ter fartura, mas mesmo assim vai faltar alguma coisa na minha vida, né? Então é isso que Paulo está dizendo. Se Deus é Deus que fortalece ele. E quando nós falamos no dia de hoje, que é comemorada a Páscoa, muitas das vezes, né, muitos não sabem o significado. Muitas das vezes nós aprendemos na escola o que significa Páscoa. É um coelhinho que bota ovo de chocolate. Né? Isso que nós aprendemos. Não é errado você dar chocolate para tua filha, para o teu filho. Não é errado você comer chocolate. Mas errado é você ensinar o errado. Porque não adianta você falar: hoje o coelhinho veio e trouxe um ovinho para você. Isso é errado. Você pode dar o chocolate. Eu aprendi que você pode até sentar com teus filhos, com aquelas pessoas que te amam, com a tua esposa, e falar assim: ó, hoje eu te dei um chocolate, mas vamos saber verdadeiramente o que significa a Páscoa. E aí você começa a ensinar. Aleluias. Porque, como eu disse, nós temos que valorizar o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus. Se a gente for ler lá em Êxodo,
Ali vai falar da primeira Páscoa que teve. Eu acredito que todos aqui sabem essa passagem, mas muitas das vezes não sabem que ali simboliza a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Lá em Êxodo 12, vai contar a história da época que o povo estava preso, né? O povo estava no Egito. O faraó tinha prendido o povo. E Deus usou um servo dele para que aquele povo fosse tirado ali daquele lugar, daquela prisão. E a palavra vai dizer que Deus escolhe Moisés. E aí, junto com Moisés, estava Arão. E Deus usa ele para que vá até Faraó, para que eles libertassem o povo. Mas entenda, isso só aconteceu, a palavra vai dizer que um pouquinho antes o povo orava, o povo clamava, o povo pedia ao Senhor: Senhor, me liberta, me tira daqui, envia alguém para me ajudar. Então Deus está dizendo para mim e para você: às vezes você está preso ainda no Egito, às vezes você está preso em alguma coisa porque você não tem orado, não tem clamado. Aleluia, Deus sabe de todas as coisas, mas às vezes é necessário eu e você clamar, é necessário eu e você buscar. Deus, eu quero mudança, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero minha vida seja melhor, a minha família seja mais abençoada, eu quero ter um emprego bom, mas tem que pedir ao Senhor, aleluia, porque Ele é fiel para nos dar. Então quando Deus ouve aquela oração, Ele começa a agir, e aí a palavra vai dizer que Deus envia Moisés lá, mas Faraó estava com o coração duro e não quis libertar o povo. E aí todos conhecem, para resumir, vai dizer que Deus manda uma praga, manda duas, manda 9. E na última praga, aí sim vai ser a que simboliza a Páscoa. Aí Deus vai falar o que para Moisés? Não, vai lá, vou falar com as minhas palavras. Vai lá e reúne o povo hebreu e fala para ele matar um bezerro, um cabrito, uma ovelha, né? Mas seja de 1 ano. E ali você sacrifica, você mata ele, tira aquele sangue, né? E passa aquele sangue nos umbral da porta, né? Na parte de cima da porta, porque eu vou enviar um anjo. E o anjo vai destruir, né? Todos aqueles que são os primogênios. Para quem não sabe, o primogênio é o primeiro filho, né? Que um casal tem. Porque por causa disso, para que eles venham libertar você. E se você observar o que significa Páscoa, a palavra Páscoa em hebraico, eu não lembro direito como se pronuncia, mas quer dizer passagem, passar por cima. E se você observar o texto, quando nós lemos, vai dizer que quando Deus enviou aquele anjo, vai dizer que o anjo vinha, e quando via aquele umbral, né, com sangue, ele passava por cima e ia procurando cada primogênio. Então aqueles que estavam com o sangue passado, ele passava por cima e não fazia mal àquela pessoa. Então, se você observar, e Deus falou ao meu coração, que o que fez Deus poupar a vida daqueles primogênios dos hebreus, foi a obediência. Porque Deus não só falou assim, ó, pega e mata, né? Assim, faz do jeito que você quiser, mas passa o sangue. Não, Deus deu uma ordem. Não, tem que ser de 1 ano. Não, tem que ser puro, não pode ter nenhum defeito. Então os hebreus agiu conforme Deus tinha falado, e fez conforme Deus tinha falado. Aqui eu aprendo uma grande lição. Muitas das vezes Deus tem ordenado nós fazer alguma coisa para Ele, e muitas das vezes nós começamos a ter bem, e fazemos conforme Caim. Não, vai essa oferta aqui mesmo, né? Oferta por oferta pode ajudar até a igreja, pode ajudar pessoas, mas muitas das vezes não está agradando ao Senhor. Muitas das vezes não está sendo oferta, está sendo sacrifício, e Deus não agrada com sacrifício. Aleluias. Deus não se agrada naquela época de sair matando os bichinhos por causa do seu pecado, mas sim Deus se agrada se você fazer o melhor para Ele. E se a gente observar naquela época, cada pecado que a pessoa tinha era necessário um animal ser sacrificado. Então por causa de um erro de uma pessoa, um animal morria. Já imaginou? E se fosse nos dias de hoje, quantos animais, né, teria que morrer por causa do seu pecado? Aleluias. Então aqui foi a primeira Páscoa, mas aqui foi uma Páscoa, né, que estava ligada na verdadeira Páscoa que ia estar por vir. Aleluias. E qual seria essa verdadeira Páscoa? Seria como está escrito lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, para que todos aqueles que crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então a verdadeira Páscoa é essa, é o sacrifício de Jesus, é Jesus ter morrido, aleluia, por mim e por você, para que os nossos pecados fossem levados, aleluia, e Ele ressuscitou. Então se um dia você for falar para alguém o que significa Páscoa, é isso, é a morte e a ressuscitação de Cristo, aleluia. Jesus morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós, Ele derramou sangue por cada um de nós, e muitas das vezes não entendemos. Aí talvez você fala, mas por que coelhinho? Por que ovo da Páscoa? Aleluias. Eu comecei a ter um estudo, e nós sabemos que quando a gente estuda, tem muitas histórias. E uma das histórias que quando eu estava lendo, ouvindo, vai dizer que, por que coelhinho? Vai dizer que tinha uma mulher, uma deusa chamada Eótres. Era a deusa da fertilização. E essa deusa, né, ela, na foto assim, ela aparecia com um coelhinho. E a história vai dizer o quê? Vai dizer que essa mulher, né, tem uma história que diz assim, que essa mulher estava num lugar cheio de flores, né, e ali em volta dela muitas crianças. E aí sentou um passarinho, e aí, né, por elas, né, ter poder, né, não sei, vai dizer que ela transforma aquele passarinho em um coelho. E as crianças começaram a olhar assim, ficou alegre, e aí aquele passarinho começa a botar ovo, e as crianças começam a pegar aqueles ovos e pintar. Isso é uma história, né, que está dizendo. A outra história vai dizer, mas por que o ovo, né, de chocolate? Aí vai dizer que veio, né, de um homem lá na França, que o que ele fez? Ele pegou os ovos de galinha, abriu, tirou a gema e a clara, e pegou e encheu de chocolate. E aí ele vai e esconde no jardim vários ovos, mas era ovo de galinha, cheio de chocolate. E aí as crianças começam a procurar os ovos, né? Alguém já passou por isso quando era chocolate, porque eu já passei por isso. E aí as crianças começam a procurar o ovo, e quem achava podia pegar aquele ovo para ele, né? Eu acredito que todos aqui já teve infância, aqueles ainda tá tendo aqui, que eu lembro uma vez que o meu irmão, ele comprou uma caixa de bombom na época do chocolate, e aí ele escondeu na casa cada bombonzinho em um lugar, e falou para mim e para minhas irmãs, ó, procura, quem achar, e nós procurava, achava 1, 2, 3, então isso vem de uma tradição, né, dessa época, mas só que isso não é a verdadeira Páscoa, isso, né, muitas das vezes é algo que a pessoa traz do mundo para dentro da igreja, mas a verdadeira Páscoa é a morte e a ressuscitação de Cristo, aleluias, isso é a verdadeira Páscoa. Aí você pode perguntar, mas por que você leu lá, né, em Filipenses? Porque você tem que entender, Jesus fez tudo isso para que os nossos pecados fossem levados. Na primeira Páscoa, nós vamos entender que Deus fez isso para que o povo fosse liberto da mão de Faraó. Mas Jesus, quando veio, Deus fez isso para que nós fossemos libertos do pecado. Aleluia. E muitas das vezes hoje nós não valorizamos. Muitas das vezes hoje parece que o pecado é mais forte do que aquilo que Deus fez para nós. Muitas das vezes nós olhamos para o pecado e esquecemos do que Jesus fez. Muitas das vezes nós olhamos para o pecado, nossa, é bom, é gostoso, e olha lá para Jesus sofrendo e esquece que Jesus um dia morreu, pagou um sacrifício grande, de sangue, não foi qualquer coisa. E muitas das vezes nós estamos ali, né, nos alimentando das coisas que não é bom aos nossos olhos, mas no final é mal, porque Jesus sacrificou a vida dele, para que hoje nós possamos ir para o céu. Olha o que Deus está me revelando aqui. E nós muitas das vezes está sacrificando a nossa vida pelo pecado para ir para o inferno. Então nós temos que vigiar. O pecado pode até ser gosto de mel, mas no final vai ter dor. No final você vai lembrar que Jesus sofreu. Talvez você vai falar assim, eu estou sofrendo mais ainda. Mas talvez você vai lembrar assim, nossa, se eu tivesse dado ouvido à palavra do Senhor, se eu tivesse valorizado o que Jesus fez por mim, porque nós não merecemos, entenda isso, porque nós erramos a cada dia. Não vou falar que eu não erro, você não erra, erramos, mas a diferença é nós errar sem pensar, do que nós errar pensando, né? Porque muitas das vezes é como um assassino, vamos dizer assim. Se ele quer fazer mal a alguém, ele fala, eu vou ali, vou lá, vou esperar nesse cantinho, a pessoa vai passar, e aí eu pego, faço isso, faço aquilo. Então o assassino já está maquinando o que vai fazer. E hoje em dia não é diferente. Tem pessoas que maquinam o pecado.
Então toma cuidado com isso, aleluias, porque você errar sem querer é a mesma coisa que você está andando e trupica uma pedra, caiu, daí você fala, nossa, eu não poderia ter feito isso. Mas quando você erra pensando, porque o Espírito Santo está em nós, todo momento, todo segundo ele está nos orientando, dizendo, não faça isso, você vai se dar mal, né? Não faz isso, porque a consequência vai ser grande. E hoje eu estava conversando sobre isso, que Deus, né, o Espírito Santo de Deus está em nós, e por eu trabalhar na área de construção civil, né, eu acredito que muitos conhecem. Imagine você erguendo uma parede, quem trabalha nisso, e quem não trabalha, imagine você olhando, vamos dizer assim, está erguendo uma parede, você passa a primeira fiada, né, coloca o tijolo em cima do outro, o tijolo está tombando, você vai continuar colocando? Qual é a tendência? Se você colocar mais um, vai começar tombando, colocar mais um, vai começar tombando. Não é mais fácil, no primeiro tijolo está meio caído, o segundo está tombando, não é mais fácil você falar assim, não, está errado isso, vou tirar esse tijolo, vou acertar ele, vou consertar ele na reta certa, e vou fazer bonitinho. O que eu quero dizer isso? O que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você? Muitas das vezes nós estamos erguendo a nossa parede, que é a nossa caminhada com Cristo, e muitas das vezes nós estamos pendendo, estamos entrando no pecado, e você olha para a parede, olha para a tua vida e fala assim, nossa, se eu continuar assim vai cair, e se a parede subir mais alto, o tombo vai ser pior, vai me machucar. E aí você continua erguendo, e o Espírito Santo fala, não, acerta essa parede, coloca ela no prumo, né? Coloca ela reta, porque a tendência dela é subir alto, ir para o céu. Mas se você continuar erguendo ela torto, então temos que vigiar. Não vai falar que você erra e ninguém te avisa. Avisa assim, se eu não aviso, minha esposa não avisa, ninguém aqui avisa, mas tem o Espírito Santo de Deus que nos avisa. Aleluia. Tem momento que eu não estou, tem momento que aquela pessoa que está do teu lado não está, mas um sempre vai estar com você, vai estar te orientando, né? Não faça isso, não faça aquilo. Então entenda isso, valoriza o Espírito Santo de Deus, valoriza Deus, seja conforme Paulo diz ali em Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito Santo que nos fortalece. Aqui foi falado sobre, né, o Espírito Santo e sobre a carne. Se nós não deixar o Espírito Santo nos orientar, a carne vai nos puxar, né? Vai nos levar. E se você reparar, olha como que a obediência faz grande diferença em nossa vida. Lá em Éden, no jardim do Éden, nós sabemos que por um homem, né, entrou o pecado, porque não foi obediente, desobedeceu. Mas quando nós olhamos para Jesus, mesmo ele no meio do deserto, o pecado não entrou nele, aleluia. Por ele morrer na cruz, ele levou todos o nosso pecado, porque ele era obediente, ele ouvia a voz de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele obedecia a voz de Deus, aleluia. E muitas das vezes nós achamos, eu sou pastor, o jeito que eu faço está bom demais, não preciso ficar ouvindo a voz, para mim do jeito que eu fazia está bom, porque muitas das vezes deixamos nosso ego crescer, mas quem tem que crescer na nossa vida é Deus. Como foi dito, se Deus não estiver comigo, eu não sou nada, e prova disso é vocês sabem disso. Antes de eu estar no caminho do Senhor, eu não era nada, simplesmente uma pessoa, né, como dizem, uma pulga no deserto, ninguém me notava, ninguém me via. Mas quando Deus entrou na minha vida, por mais que eu ainda me diminuo, mas tem pessoas que olham para mim e falam, você é homem de Deus, você é servo de Deus, isso me alegra. Não é porque eu me acho, não, é porque eu sei que Deus está comigo, então eu fico alegre, saber que Deus está comigo. E da mesma forma tem que ser vocês, porque se Deus está comigo, com certeza eu vou lá para o céu, vou estar com Ele. E tudo a nossa caminhada resume nisso, aleluia. O que Jesus fez vai valer a pena, porque eu quero estar com Ele. Da mesma forma, vocês têm que estar com Ele. Então que eu e você possamos valorizar ao Senhor, valorizar o que Deus fez, o amor dEle. E isso, trazendo para a palavra onde eu li, de Paulo, ali dizendo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entenda, a nossa chegada ao céu, o céu é para todos, mas poucos vão chegar, porque o céu é tomada à força, quando a gente fala isso, porque é difícil. Se você fraquejar, você vai ficar. Se eu fraquejar, eu vou ficar. E se nós observar, a Bíblia, ela nos ensina
o passado, o presente e o futuro. E quando nós falamos do futuro, sabemos que as coisas, a tendência é piorar. Por mais que nós queremos que as coisas melhorem a nossa vida, só vai melhorar porque Deus está conosco, porque nós vamos passar pela prova, mas Deus está conosco, isso vai melhorar, aleluias. Mas a tendência é acontecer coisas difíceis, coisas para tirar nós do foco que é o Senhor. A tendência é fazer com que nós desanima de buscar a Deus. Pode ter certeza disso, não é só com você que acontece isso não, comigo, com a minha esposa, eu tenho certeza que com todos, tem momento que queremos desistir. Mas por que isso? Porque o inimigo quer fazer você desistir. Ele não vai mais para o céu, e ele quer tirar eu e você também de lá. Então nós temos que vigiar. No momento difícil que você fala assim, eu não quero ir para a igreja, eu não quero mais orar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer isso. Lembra do que Jesus fez. Se Jesus tivesse pensado que nem eu e você, ah não, mas ele é Jesus, ele é filho de Deus. Mas nós sabemos que ele passou, né, como ser humano, como eu e você. Ele jamais usou o poder dele, né, por ser Deus, para o benefício dele, não, jamais. Ele sentiu a dor de cruz, né, porque a palavra diz que ele suou sangue. Se Deus quisesse usar o poder, ele falava assim, não vou sentir dor nenhuma, né, como se diz aí, né, algo que Deus me dá aqui, ó. É sempre esses exemplos aí. Imagine você que vai operar ou até mesmo ganhar neném, não aplica anestesia nenhuma, que dor que você sente, dor já é difícil, imagine a dor que vai sentir. Agora imagine Jesus quisesse, vai assim, então, Deus, coloca anestesia em mim, não vou sentir nada. Entendeu? Mas Deus passou a dor, sentiu a dor, Jesus sentiu a dor. Por que ele fez isso? Porque ele quer mostrar para mim e para você, Deus estava com ele, então ele conseguiu passar. Se Jesus e Deus está conosco, nós vamos conseguir passar. Então não desista, continua caminhando, aleluia, porque no momento que eu e você desistir, é a mesma coisa que Jesus está ali, ó, pagando o preço deles, né, levando nossos pecados, e eu falo, vale a pena não virar as costas. Como nós vamos fazer conforme aqueles ladrões, aquelas pessoas que estavam à volta da cruz. Não, se é Deus, desce da cruz e faz. E muitas das vezes nós agimos assim sem pensar, sabia? Muitas das vezes nós oramos, Deus, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor faz tudo, por que não faz na minha vida? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E se você tentar entender, você está fazendo a mesma coisa que esse ladrão, que essas pessoas, tá tipo como que colocando Deus ali, ó, falando, não, Deus tem que fazer. E nós sabemos que Deus, ele faz no momento certo, na hora certa. Porque o que Deus tem para mim e para você é coisas boas, coisa grande, aleluias, mas é no momento dele, não é no nosso momento, aleluias. Voltando para a parede ali, imagine se você não sabe erguer uma parede, e você fala, eu quero erguer a parede, eu quero fazer essa parede, daí Deus fala, não é o tempo, aprende primeiro, não, eu quero erguer a parede, você vai erguer, a parede cai. Mas agora quando você espera o tempo de Deus, do jeito que Deus quer, pode ter certeza que a parede vai ficar mal bonita, aleluias. Então eu quero que vocês entendam isso, valoriza o que Jesus fez na cruz. Talvez você pode estar passando um momento difícil, porque eu sempre digo aqui, muitas das vezes apontamos o irmãozinho caiu, ó, o irmãozinho está aqui, o irmãozinho aquilo, mas não estamos no lugar da pessoa. Então somente sabe a dor, a luta, quem está passando a luta. A luta que eu passo muitas das vezes para mim, eu posso sentir cansado, mas daqui eu consigo. Mas a luta que você passa, é só você que sabe. A luta que você passa, é só você que sabe. Então pare de apontar as lutas dos outros. Entenda, se você consegue passar a luta mais fácil, é porque Deus te fortaleceu mais. Aleluia. E essa pessoa que ainda não está conseguindo, Deus quer fortalecê-la mais. Então Deus está trabalhando diferente, em vidas diferentes. Então que eu e você possamos ter fé, saber que cada momento da sua vida, da minha vida, quem vai nos fortalecer é Jesus, é Deus. Aleluias. E para isso nós temos que valorizar. Para isso nós temos que crer. Porque se eu não valorizo, é a mesma coisa que eu não tenho fé. Então se Paulo diz aquilo, é porque ele sabia que ele conseguia passar tudo aquilo, porque era Deus que estava fortalecendo ele. Aleluias. Então entenda isso. A palavra para mim e para a tua vida é essa. A luta está difícil, mas tem um que está nos fortalecendo cada momento. É por isso que você não parou. É por isso que você não desistiu. É por isso que ainda você não voltou para trás. Porque Jesus está te fortalecendo. Aleluia. E Ele vai continuar te fortalecendo. Mas você tem que valorizar o que Ele fez na cruz. Que Ele morreu, levou os nossos pecados,
mas ainda Ele ainda está vivo, aleluias, está conosco. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, que vocês venham entender o valor de Jesus, né? Não foi por acaso, não foi por acaso que Ele veio, mas foi sim para dar vida para mim e para você. Aleluias. Glória a Deus. As palmas para Jesus. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.